pessoal, nesse vídeo, dando sequência ainda às aplicações de força centrípeta, vamos ver o caso 3, o caso de um looping. O que é um looping? É o caso de uma volta completa. Nós vamos ver a situação para a velocidade mínima para o motociclista completar um looping sem cair quando estiver no ponto mais alto. Então, qual a velocidade mínima que o motociclista deve ter para conseguir dar uma volta completa, num globo da morte, por exemplo, que é muito comum em parques de diversões? Para que ele consiga dar uma volta completa nesse globo, no ponto mais alto, o que vai acontecer? Ele vai precisar ter uma velocidade mínima para passar por esse ponto mais alto e não despencar, não cair. Para isso, a gente vai então calcular a força centrípeta que atua sobre esse motociclista. Por quê? O globo da morte é um círculo, então ele possui uma trajetória circular. O motorista vai estar completando uma curva, que vai ter um raio aqui, né? Essa distância entre a superfície do globo e o centro dele vai ter uma distância chamada de raio da circunferência. Primeira coisa que a gente faz em problemas envolvendo situações que têm a aplicação de forças é identificar essas forças. No caso do motociclista no ponto mais alto do globo da morte, a gente vai ter a força-peso, que atua sempre com sentido para baixo, na vertical. E para que ele consiga completar esse looping, né, consiga completar essa curva, ele precisa manter contato com a superfície do globo. A roda da moto não pode perder o contato com a superfície do globo, senão ele cai. Então vai ter uma força normal atuando aqui. Essa força normal vai estar para baixo, né, fazendo o ângulo de 90 graus com a superfície do globo. Então eu tenho duas forças atuando sobre ele nesse ponto mais alto. Essas duas forças, elas estão apontando justamente para o centro da curva, para o centro do globo. Portanto, são as duas forças que vão atuar como força centrípeta. Então, nesse caso de um looping, a velocidade mínima para conseguir completar esse looping vai depender da força normal e da força-peso que vão estar atuando como força centrípeta no ponto mais alto da trajetória. Vamos calcular então essa velocidade mínima a partir dessa força centrípeta. Vou escrever aqui o que eu acabei de falar. A força centrípeta vai ser a força normal e a força-peso. As duas apontam para o centro do globo, para o centro do círculo. Portanto, são positivas. Então, eu vou somar as duas. Força normal mais força-peso. Vamos lembrar lá que a força centrípeta depende da massa do objeto e da velocidade ao quadrado sobre o raio. Nesse caso, a gente quer calcular a velocidade mínima para a moto completar. A força centrípeta, eu já falei que é a soma da normal e da força-peso. Vou colocar isso no lugar de força centrípeta. Vai ficar força normal mais a força-peso igual a massa, velocidade mínima para essa moto completar a curva ao quadrado, dividido pelo raio. Vamos analisar essa situação. Eu falei que para a moto completar essa curva, as rodas dela não podem perder contato com a superfície do globo, com a superfície que a moto se movimenta, senão ela vai cair, né? Então, a velocidade mínima, né, o mínimo que ele deve ter de velocidade para que as rodas não percam contato. Então, o mínimo vai acontecer quando essas rodas estiverem na iminência de perder o contato, estiverem no instante antes de perder o contato com a superfície. Então, a gente pode calcular essa velocidade a partir dessa situação limite, quando as rodas da moto perdem contato com a superfície. Quando as rodas da moto perdem contato com a superfície, significa que a força normal é zero. Por quê? Se existe força normal, as rodas estão em contato com a superfície. Existe força normal. Se perde contato, essa força normal deixa de existir, passa a ser zero. Então, a gente vai calcular essa velocidade mínima para a moto completar a partir dessa situação limite, onde
a moto perde contato com a superfície. Então, a força normal aqui vai ser zero. Se essa força normal vai ser zero nessa situação limite, o que a gente vai ter? Que a força-peso vai ser igual a massa vezes a velocidade mínima ao quadrado sobre o raio. Quem é a força-peso? Lembrem sempre que força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Vou substituir isso aqui. No lugar da força-peso, eu vou botar massa vezes a aceleração da gravidade, igual a massa vezes a velocidade mínima ao quadrado sobre o raio. Olha o que a gente tem. Massa multiplicando de um lado, massa multiplicando do outro. Eu posso cancelar. Sobrou gravidade igual velocidade mínima ao quadrado sobre o raio. Esse raio que está aqui dividindo, posso passar para o outro lado multiplicando. Olha o que a gente vai encontrar. Que a velocidade mínima ao quadrado é igual à aceleração da gravidade vezes o raio. O raio que estava dividindo passou para cá multiplicando. Então, a velocidade mínima, para a moto conseguir completar o looping, o quadrado passando para o outro lado vira uma raiz, vai depender da raiz quadrada da aceleração da gravidade vezes o raio do globo, o raio da curva. Parecido com o primeiro caso que a gente viu, da moto completando uma curva sem deslizar, e a gente calculou a velocidade máxima para a moto completar essa curva. Nesse caso, que a gente quer calcular a velocidade mínima para a moto também completar uma curva, só que agora fazendo um looping, né, dando uma volta completa, vai ser a gravidade vezes o raio. Então, de novo, não depende das características do motociclista, não depende da massa da moto nem do motociclista. Depende apenas da aceleração da gravidade e do raio da curva, do raio do globo. Então não importa se o motociclista é um pouquinho mais magro, um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais alto, mais baixo. Depende apenas do raio do globo e da aceleração da gravidade para que ele consiga completar essa curva. Se a gente faz essa conta e encontra esse valor mínimo, qualquer velocidade acima desse valor mínimo já vai permitir que esse motociclista consiga completar o looping e dar a volta completa. Vamos ver agora a quarta aplicação, o caso de objetos em rotação na vertical. Então vamos imaginar o exemplo de uma pedra presa a uma corda, por exemplo, e a gente começa a girar essa pedra presa à corda. O que vai acontecer? Quando essa pedra começa a girar, a gente consegue calcular a velocidade com que ela gira. Qual é a trajetória? É uma curva, essa direção da velocidade varia e, portanto, eu tenho ali uma aceleração centrípeta provocada por uma força centrípeta, que aponta para o centro dessa curva. Então, o primeiro passo é identificar as forças que atuam sobre essa pedra que gira presa a uma corda. Sempre que a gente for resolver problemas de segunda lei de Newton, seja em trajetórias retilíneas ou em trajetórias curvas, como é o caso da força centrípeta, o primeiro passo sempre será identificar as forças que atuam sobre o corpo. Nesse caso, a gente vai identificar as forças que atuam sobre ele e as forças que estiverem na mesma direção do centro da curva, do raio da curva, estarão atuando como força centrípeta, força resultante centrípeta. Vamos olhar três situações diferentes. Quando a pedra está no ponto mais alto, né, dessa rotação dela, quando estiver no ponto mais baixo e quando estiver na lateral. Quando estiver no ponto mais alto, quais são as forças que vão atuar? Força-peso, porque força-peso atua sobre os corpos em qualquer situação. Nesse caso, a pedra está presa a uma corda, então vai ter uma força de tração. Como a pedra está aqui no ponto mais alto e a corda está presa aqui nela, a força de tração também será para baixo. Então vai ter duas forças atuando para o centro da curva. No ponto mais alto eu tenho essas duas forças, então, já que a pedra está girando, tem a força-peso, está presa a uma corda, tem força de tração, não está sobre nenhuma superfície, então não tem força normal, e a gente vai desprezar atrito. Então, no ponto mais alto, essa minha força centrípeta vai atuar como? Ó,
as duas apontam para o centro da circunferência, as duas serão positivas. Então, será força-peso mais a força de tração, que vão estar atuando como a resultante centrípeta, a soma das forças que apontam para o centro da curva. Agora, e no caso da pedra estar no ponto mais baixo dessa trajetória circular, quais são as forças que vão atuar? Como a pedra está presa a uma corda, vão ser as mesmas forças. Eu vou ter a força-peso ainda para baixo. Nesse caso, ó, a corda que prende essa pedra está aqui, né? Aqui é o centro da curva. Então, a força de tração está para cima nesse caso, não está para baixo, como no caso anterior. No ponto mais baixo, a força centrípeta também será força-peso e força de tração. Só que só a força de tração está apontando para o centro da curva. Força-peso está na mesma direção, só que apontando no sentido oposto, então vai ser negativa. Então, no ponto mais baixo, essa força centrípeta vai ser força de tração positiva menos a força-peso. Nas laterais, a mesma coisa, ó. Força-peso está para baixo e, nesse caso, a tração vai estar para a lateral aqui, ó, para o centro da curva, né? Já que ela está presa à corda aqui. Como só a força de tração aponta para o centro da curva, só a força de tração, nesse caso, está atuando como força centrípeta. Lembrem sempre que a força centrípeta, ela sempre está apontando para o centro da curva. Então, forças que não apontam para o centro da curva não estão atuando como força centrípeta. Então, na lateral, né, nas duas laterais, a única força que atua como força centrípeta será a força de tração da corda. Lembrando que a força centrípeta sempre será igual a massa vezes a velocidade com que o objeto gira ao quadrado sobre o raio da circunferência. Então, nessas três situações, vocês podem igualar essa somatória de forças aqui com a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio e encontrar a informação pedida no problema. Vamos ver agora a última aplicação, o caso da curva com inclinação lateral. Vamos, nesse caso, desprezar o atrito, porque assim simplifica o nosso problema. Bom, agora a gente tem uma curva que tem uma inclinação, tá? Então, eu tenho um ângulo entre a horizontal e a curva. A gente tem um ângulo que eu vou chamar de ângulo θ. Nesse caso, como a gente vai desprezar o atrito, não vai ter força de atrito apontando aqui para o centro da curva. A força que vai apontar para o centro da curva vai ser outra. Como a gente tem uma inclinação, ó, ampliando esse desenho daqui para cá, quais são as forças que vão atuar sobre o carro? Primeira força, força peso. É a força mais fácil da gente identificar sempre, ó. Essa força peso, ela está para baixo. Além da força peso, vai ter uma força normal. Por quê? O carro está sobre a superfície da curva, né? Sobre a superfície da estrada. Então, eu tenho uma força normal que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Lembrando que a força normal sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície que o objeto está apoiado. Essa força normal está apontando nessa direção aqui. Sempre que a gente tem um plano inclinado, que é o caso aqui, fica mais fácil a gente colocar o eixo X na direção do plano. Então, aqui é meu eixo X. E o eixo Y, portanto, faz um ângulo de 90 graus com o eixo X. Então, está nessa direção aqui, que é a direção da força normal. Olha o que está acontecendo. A força normal está passando pelo eixo Y, está na vertical, mas a força peso não, ela está inclinada, ó. Ela está deslocada do eixo X e do eixo Y. Então, a gente tem que fazer essa força passar pelos eixos X e Y. A gente tem que decompor a força peso. Esse ângulo θ é esse ângulo θ, portanto, a força que vai apontar para o centro da curva, que vai atuar como força centrípeta, será a força peso na direção do eixo X. E a gente vai ter um vetor na direção do eixo Y aqui, que vai ser o PY. Então, a gente vai decompor a força peso
em duas componentes, uma Px e uma Py, porque a força-peso não está sobre nenhum desses dois eixos. Sempre que a força estiver deslocada do eixo cartesiano, a gente vai precisar decompor a força em duas forças diferentes. Como vai ficar essa força? Centrípeta. Como é o Px que está apontando para o centro da curva, ela que vai atuar como força centrípeta. Então, nesse caso, a minha força centrípeta será o Px, que nesse caso é o seno do ângulo. Olha onde está o ângulo. O Py vai ser o cosseno, o Px vai ser o seno. Então, a força centrípeta vai ser a força-peso vezes o seno do ângulo θ. Como a força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o r, se a gente substitui aqui, olha o que a gente vai encontrar. Que a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r é igual a força-peso vezes o seno do ângulo. A força-peso, a gente tem que lembrar que a gente sempre pode substituir por massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a gente substitui aqui massa vezes a aceleração da gravidade. Massa multiplicando de um lado, massa multiplicando do outro, a gente pode cortar. Essa velocidade ao quadrado vai ser gravidade, o raio que divide passa multiplicando, vezes o seno do ângulo. O quadrado a gente passa para o outro lado como uma raiz, então a gente encontra que a velocidade para o carro completar a curva, no caso dela ser inclinada, vai depender da gravidade e do raio, como a gente encontrou anteriormente, mas também depende do seno do ângulo da curva. Com essas aplicações, vocês conseguem resolver qualquer problema que envolva trajetórias curvas. Nas páginas 29, 30 e 31, vocês encontram vários exercícios sobre as aplicações de força centrípeta. Façam esses exercícios que vai ajudar vocês